Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Então, vamos lá galera, ver o seguinte, a revisão de história, né, sobre a formação do Egito Antigo e a Grécia Antiga. Eu me chamo professor Marcos e vamos juntos entender um pouco mais esse assunto, revisar aquilo que já foi dito, né? A formação do Egito Antigo, nós podemos ver algumas imagens aqui, né? Essas duas imagens, a esfinge, né? Um monumento histórico, né? Do Egito, uma construção, né? Que tem muito tempo de existência, né? E que hoje está sofrendo degradação por conta do tempo, por conta, né? Desgaste também por conta dos processos poluentes que vêm acometendo esses monumentos no mundo. Mas vamos lá. Ao lado, uma outra imagem sobre o Egito, né? Sobre o cotidiano dos egípcios, né? Seu estilo de vida, sua forma de se vestir. O egípcio antigo, ele se vestia dessa forma e era assim a sua vida, né? Baseada na sua religiosidade, baseada na sua forma de entender a religião, as ideias religiosas, e ao lado um monumento grego também que retrata a história da Grécia Antiga, que está lá há muito tempo, né? Ainda existe, e ao lado ela em desenho animado, ela em animação, né? A formação do Egito Antigo. Quando falamos no Egito, lembramos das pirâmides, no Rio Nilo e em múmias, né? Aí é só lembrar daquele filme A Múmia, né? Ali foi uma ficção criada em cima do Egito Antigo, né? Dos monumentos, como as pirâmides e a múmia, né? A forma de mumificar, de conservar os seus entes queridos, os mortos, né? Então, as águas do Rio Nilo permitiram o surgimento de um extenso e opulento império em meio ao deserto do Saara, na África. É preciso ressaltar isso para que a gente entenda dessa forma. O Egito fica no continente africano, é uma das civilizações mais antigas, é uma das civilizações, né, assim, que deixou um legado, ou seja, deixou um histórico muito rico, né? As civilizações que tinha um alto grau de inteligência demonstrado em sua forma de viver, em sua vida, e fica no continente africano. É necessário que todos saibam disso, né? Que a África é um continente rico, né? Um continente onde muitos povos deixaram seu legado, né? para que hoje nós podemos usufruir, né, desse legado que foi deixado por eles, né? Por estar em meio ao deserto, o Rio Nilo passou a ser fundamental para o desenvolvimento da civilização egípcia. O rio era utilizado como via de transporte de pessoas e mercadorias. Suas águas também eram usadas para beber, pescar e fertilizar as margens na época das cheias e favorecia a agricultura. O que favorecia a agricultura? Então, o Rio Nilo é muito semelhante ao nosso Velho Chico, né? Seria impossível existir vida nessa região se não existisse o Rio São Francisco. A mesma coisa é o Rio Nilo. O Rio Nilo é conhecido como a dádiva do Egito. O Velho Chico é conhecido como a dádiva do Vale, né? Se não fosse a existência desses dois rios, a vida seria impossível. Observando a imagem, pessoal, observe a semelhança que esse rio tem até com o próprio Velho Chico mesmo, até porque é um rio extenso, né? É um rio que favorece, que banha várias cidades, vários lugares
no Egito, assim como o Rio São Francisco, no nosso Nordeste, né? Então, observe que a margem do rio foi onde se concentrou, né? E ainda se concentra uma boa parte da população, da moradia, né? Tudo isso porque o rio favorece a existência da vida. Caso contrário, seria inviável. Aí está próximo de um deserto, né? Então, assim como nós estamos no semiárido, né, brasileiro, se não fosse o Rio São Francisco, não teríamos vida, né? Não teria vegetais, né? Não teria água, né, para o consumo humano, nem de animais, nem de plantas. Assim também, essa mesma importância tem o Rio Nilo para os egípcios. A economia no Egito Antigo. A economia egípcia era baseada principalmente na agricultura, que era realizada nas margens do fértil Nilo, ou seja, do fértil Rio Nilo. O Nilo, o rio que proporcionava toda a vegetação que ali existia, que existe, ainda numa proporção menor do que, né, no Egito Antigo, mas ainda existe, né? Os egípcios também praticavam o comércio de mercadorias e artesanato. Eles eram bons artesãos, né, e grandes comerciantes, né? Os egípcios, muitas pessoas de várias outras terras, de vários outros povos, visitavam o Egito e fazia compras desses artesanatos que eram produzidos por eles, né? Como a sociedade estava dividida em castas, os trabalhadores rurais eram responsáveis por prestar diversos tipos de serviços em obras públicas para o faraó. O faraó era o grande rei, era o chefe, o líder supremo dos egípcios, lá no Egito Antigo. Então, esse faraó, essas obras eram os canais de irrigação, as pirâmides, os diques e os templos. Canais de irrigação. Nós conhecemos muito bem isso, né? Nós aqui do Vale do São Francisco, nós sabemos o que é, né? O que significa e qual a importância dos canais de irrigação para a vida. Observando a imagem, pessoal, podemos ver a pirâmide social do Egito. Então, lá no topo está o faraó, como eu falei, que é o líder supremo. Logo abaixo vem os nobres e sacerdotes. Em seguida vem os soldados. Depois os escribas, né? Que eram os homens que a lei estabelecida era quem escrevia os decretos, né? Além de registros da história, enfim, uma infinidade de coisas. Eram muito importantes esses homens. Aí abaixo vem os comerciantes, né? Logo abaixo logo abaixo vem os artesãos, e depois os camponeses, e por último os escravos, que eram povos que eram vencidos em guerras e conflitos, e aí esses povos eram levados como escravos. Grécia Antiga. Quando falamos na Grécia Antiga, não estamos nos referindo a um país único, e sim num conjunto de cidades que compartilhavam a língua, costumes e algumas leis. Ou seja, na Grécia Antiga não existia uma única forma de se governar nem de se viver. Cada estado, cada cidade-estado era independente, né? Toda essa transformação deu-se a partir do período arcaico e resultou no surgimento da polis. Polis significa cidades, né? A urbanização da Grécia iniciou-se, portanto, a partir do século 8 a.C. e fez surgir milhares de polis, de cidades, por todo o território ocupado pelos gregos, e que não se resume apenas à Grécia continental. Entre as principais polis, ou seja, cidades, estão Atenas, né, que é hoje a capital da Grécia, Espartas, Tebas e Corinto, e Rhodes. Essas cidades-estados são as principais. Existem outras, mas essas foram as principais, né? Atenas vai ser o berço, né, das ciências, como a filosofia, a história,
a geografia, a medicina, né? A Espartas vai trazer, né, como legado as técnicas de batalha, de guerras, né? Formação de exércitos, né? Aí tem Tebas com as suas construções, Corintos, uma cidade litorânea, né? Muito rica, e Rhodes. Sociedade na Grécia Antiga, né? Como vocês podem ver, os cidadãos, as mulheres, os estrangeiros e os escravos. Primeiro os cidadãos, em grau de importância, depois as mulheres, os estrangeiros e os escravos, né? A religião na Grécia, esses são os principais deuses na Grécia Antiga, né? Como vocês podem ver, muitas figuras de filmes, de desenhos animados, que todos conhecem. Esse é o desafio de vocês para essa aula, pessoal, dessa aula, para essa semana. Pesquise sobre a história dos Jogos Olímpicos e em seguida registre no portal essas histórias dos Jogos Olímpicos e inicia-se com os Jogos na Grécia, né? A Grécia é o berço das Olimpíadas, foi lá que surgiu. Então eu quero que vocês façam essa pesquisa e registre lá no portal, ok? Obrigado. Que Deus fique com vocês. Não deixem de ir executar o desafio, né, no portal e assistam todas as aulas, ok?